Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 16 de agosto. Antes de começar esse planejamento, eu vou comentar um pouco com vocês como foi a minha segunda-feira de trabalho, um dia onde eu tomei 2 gols contra a minha posição. Peguei alguns outros também, né? Foi um dia com muitos... No Match Odds foi um dia com vários gols sofridos e tomados. Foi um dia bem ativo aqui para mim, tá? Vou tentar comentar com vocês como é que foi. São 18 horas, né? Então já vou gravar o planejamento para amanhã. Então, se você ainda tá vendo esse vídeo na segunda-feira, provavelmente você tá com esses jogos frescos aí na cabeça. Não esquece, aqui embaixo tem bônus da Betfair, R$200 para você aproveitar, caso você não tenha conta na Betfair, tá? Para você dar uma moral aqui pro canal. Se você já tem conta na Betfair ou se já criou aqui pelo link do canal, você participa aqui do sorteio de uma banca de R$30 por dia. O regulamento está no primeiro comentário fixado. Tem que estar inscrito no canal e tem que ter uma conta na Betfair. Beleza? Então vamos começar. Bom, o primeiro jogo que eu trabalhei do dia foi o Verona com o Napoli e eu tomei o gol do Verona de escanteio numa bobeada de não fechar a posição, né? A gente também comete erros. Eu sou um cara muito perfeccionista com os meus métodos, tá? O Verona teve um escanteio no momento de pressão muito forte do Napoli e eu, vendo o tanto que a odd tinha movimentado do Verona, acabei não concordando com a movimentação do preço e me mantive no mercado, tá? Quando eu consigo fechar as bolas paradas sem perder tanto, né, numa posição de movimentação normal do mercado, eu não costumo titubear. Eu fecho logo a posição, não sou um cara que compro tantas bolas paradas assim, cada vez menos, tá? Mas esse lance do Verona, numa posição tão confortável como estava esse jogo Lei Verona, eu acabei me mantendo na posição e tomei o gol. Paciência, fechei a posição logo em seguida. Não peguei o gol de empate do Napoli, tá? Que inclusive veio do Vitya Kvaratskhelia. Lembra que eu falei com você, jogador da Geórgia, que foi contratado pelo Napoli, muito novinho, jogador bom, fez um gol e deu uma assistência, bom jogador. Peguei o gol de canto do Napoli, do 2-1, né? A pressão do Napoli continuou, então eu consegui pegar o gol do Osimhen. A gente fica discutindo se é Osimhen, Osimhen, enfim, é o Vitor, né? Se eu não me engano, o primeiro nome dele, deixa eu confirmar aqui, Vitor. Então eu vou chamar ele de Vitor, tá? Então eu peguei o segundo gol do Napoli, limpou um pouco do prejuízo, não me deixou no 0-0, mas limpou um pouco do prejuízo, boa parte do prejuízo, tá? Depois, no segundo tempo eu não trabalhei, tá? Os gols do Napoli foram saindo ali de maneira normal, mas acabei não trabalhando o over nesse jogo. Fiz algumas anotações sobre o time do Verona, gostei do que eu vi em algumas situações do segundo tempo, né? Algumas jogadas ali trabalhadas pelas laterais, mas achei que o Napoli foi muito forte no primeiro tempo, controlou bastante o jogo, e isso me dá uma boa impressão do Napoli para a temporada, tá? Tomara que eu confirme essa expectativa, tá? 2 jogos que eu não tive muita leitura para fazer alguma coisa. Jogo da Juventus contra o Sassuolo. O Sassuolo, assim como eu já imaginava, apresentou para a Juve várias situações de risco, tá? E com isso eu não peguei o primeiro gol e também não peguei os outros 2 gols da Juventus. 2 gols do Vlahovic aqui, estreia do Filipe Kostic, boa vitória da Juve dentro de casa, o Di Maria também jogando muito bem, mas esse aqui não me deu leitura para pegar os gols da Juve, tá? O Sassuolo apresentou aqui bastante dificuldade. Outro jogo que eu tive um pouco de dificuldade de ler foi o Atlético Madrid com o Getafe. O Atlético Madrid começou bem, mas o Getafe começou a criar um pouco de perigo, subir as linhas, e eu acabei não pegando também o gol do Morata e consequentemente não peguei o restante, tá? Então esses 2 jogos eu tive dificuldade. Um jogo que eu tive facilidade para pegar o cartão vermelho e depois os gols do Betis foi Betis e Elche. Era um jogo que eu tinha comentado com vocês que tá naquela prateleira com o Fenerbahçe, com o Betis, com a Fiorentina, um Verona, né, um Lazio. São aquelas equipes que não têm tanto glamour, mas que podem dar pra gente ao longo da temporada várias situações de valor. O Betis, por exemplo, amassou o Elche desde o início do jogo. Eu estava dentro num cartão vermelho que o Elche sofreu, foi uma falta muito perigosa. O Elche tentou fazer alguma coisinha, o Betis
engoliu o Elche e eu fiquei dentro do mercado depois da expulsão, já estava com lucro no jogo e me mantive e acabei conseguindo pegar os gols do Betis. Saíram 2 gols na primeira parte, aos 28 e aos 39, tá? Então confirmou para mim a superioridade que eu esperava do Betis. Nesse momento do dia, eu já estava ali com um lucro interessante, né? Consegui limpar boa parte do prejuízo com o empate, com a virada do Napoli, não peguei o empate. Consegui trabalhar muito bem o jogo do Betis, e aí vim tomar um golzinho aqui no jogo do Crystal Palace com o Liverpool. O Liverpool também com um padrão muito forte, eu estava carregado em back Liverpool e tomei o gol do Crystal Palace num contra-ataque, uma bobeada do Liverpool ali, o gol do Crystal Palace. Gol tomável, né? Se você tomou esse gol, estamos no mesmo barco. O Liverpool estava muito bem no jogo, fazendo uma pressão muito forte. Eu acabei tomando gol e fechei imediatamente. Como a gente sabe que o super favorito ali, ele não... As pessoas acreditam muito, meu prejuízo foi bem mais controlável do que ali no jogo do Verona, que era um jogo mais parelho, né? Então, obviamente, fechei a posição. E vim trabalhar também, eu não estou falando na ordem cronológica, estou contando para vocês aqui do que eu vou lembrando. No Fenerbahçe também eu tive um bom padrão de trabalho, o jogo do Fenerbahçe com uma odd de equipe parelha, assim como foi o jogo do Napoli, e eu também tive leitura para trabalhar o Leia, que é o Kasimpasa, e consegui pegar o gol do Fenerbahçe, que também me deu um lucro interessante. No frigir dos ovos, eu saí com um leve prejuízo, muito por conta de ter carregado no Liverpool, né? Em jogos de super favorito eu trabalho com um capital bem maior, tá? Então, óbvio que a minha stake nos jogos de lei para a equipe em campo de correção é um pouco menor. Então, os gols que eu peguei do Fenerbahçe, os 2 gols do Betis, que eu carreguei até o final, né, a posição. O Fenerbahçe também eu não precisei fechar a posição depois. Eu acabei juntando com o prejuízo que eu tive no Liverpool, que foi grande, e também o prejuízo que eu tive no Verona, que foi praticamente reduzido, né, que foi praticamente limpado, e foi o meu resultado no dia em prejuízo. Né, um dia normal de trabalho, né, mas bem assim ativo no mercado. Geralmente eu sou mais ativo assim no mercado de gol, mas hoje eu tive várias oportunidades para poder trabalhar, então fica aqui o meu relato para vocês do que eu consegui fazer no dia de hoje. Destaque, claro, não comentei tanto, mas destaque para o Fenerbahçe do Jorge Jesus, que realmente tem feito um jogo que eu esperava, o estilo de jogo que eu esperava, bastante intensidade, e eu acho que vai melhorar muito ao longo da temporada, e trago, como eu falei para vocês, junto com o Trabzonspor, para um time de trabalho recorrente, né? Vamos, óbvio, o time está ainda nas competições europeias, se eu não me engano, acho que está disputando Conference, né? Acho que é a Europa League, né? Então, verificar também questão de calendário, se vai com o time completo ou não, intensidade, mas de resto é bacana. Eu acho que se eu tivesse uma leitura um pouco melhor aqui no Atlético Madrid, eu teria pego o gol do Morata, tá? Mas a gente está começando ainda, eu vou começar a entender como vai jogar o Atlético Madrid essa temporada, mas ao longo das semanas a gente vai encaixando. Fechou? Então, relato feito, vamos começar o nosso planejamento para essa terça-feira. Já vou marcar aqui junto com vocês, utilizando o radar esportivo. Se você não usa o radar esportivo, está perdendo tempo. Clica aí embaixo, tem o meu planejamento, mas você pode pesquisar aí radaresportivo.com, é onde eu uso para fazer o meu planejamento. Eu já criei aqui as minhas estratégias do radar esportivo, né? Como vocês viram aqui no dia 16 está vazio ainda, ó. Tá aqui o back favorito, dei para a equipe, enfim. Vamos lá para a parte de planejamento para a gente ver o que tem hoje, tá? 3 competições. O argentino, com o início da temporada europeia, vai ficar um pouco de lado para mim, tá? A Série B também, mas hoje dá para fazer nessa terça-feira. UEFA Champions League na sua fase final, tá? Esses já são jogos finais, ida e volta, tá? Aqui uma Copa da Bélgica, times que eu não faço. China também não tá no meu radar. A Championship eu tô para começar a fazer esse ano, mas o tempo aqui tá complicado de conseguir encaixar no meu calendário. Tem MLS para quem gosta aqui embaixo. O LAFC joga contra o DC United, mas vou me concentrar aqui nos jogos dos times que eu trabalho, tá? Na Champions League nós temos o Trabzonspor, que é o time que eu trouxe da Turquia para poder observar, um jogo parelho aqui, ida e volta, tá? O primeiro jogo lá na casa do Copenhague. O Bodo Glimt joga com o Dinamo Zagreb. Bodo Glimt, bom time da Noruega, tá? Joga também com um bom time da Croácia,
o Dinamo Zagreb, vou colocar aqui também a equipe parelha, e o Rangers faz um jogo contra o PSV, o Rangers que eliminou o Union, né, acho que foi da Bélgica, jogo da volta perfeito do Rangers, e conseguiu passar o PSV, se eu não estou enganado, eliminou o Mônaco, tá? Também é um jogo parelho de Champions, tá? A Champions já vai começando a dar a sua cara, né? Dar suas, né? Botar a carinha de fora, porque agora sim já vai começar. Passou essa fase final, já entra daqui a pouco a fase de grupos da Champions. Aqui na Série B a gente tem um Londrina contra o Bahia, também um jogo de odds parelhas, tá? E na Argentina, para quem gosta de fazer, deixa eu ver se tem algum super time por ali. A maioria dos jogos da Argentina são jogos parelhos, né? Olha só, São Lourenço com Platense também jogo parelho, Independente com Huracan também jogo parelho. Eu vou deixar a Argentina de fora porque eu seria leviano com vocês dizendo que eu vou fazer. Eu não vou, tá? A Argentina agora com o retorno da Europa passa a ser um campeonato para mim bem esporádico, né? Alguma coisa à noite que eu, né, possa ter deixado algum tempo livre, mas se eu falar que eu vou fazer eu estaria mentindo, tá? Então eu vou de Série B e Liga dos Campeões aqui com vocês, beleza? Vamos para o dia 16, ó, já está separado aqui por cotações aqui embaixo, deixa eu minimizar aqui para vocês conseguirem ver nesse monitor, beleza, tá aqui, ó, os 4 jogos parelhos. Vamos começar com Copenhaga e Trabzonspor. Eu tenho estatísticas para esses jogos, mas como vocês sabem, as ligas acabaram de começar, então a gente teve o Trabzonspor começando vencendo, né? Então as porcentagens aqui vão estar muito influenciadas pelo fato de poucos jogos, né? A gente vai ter, por exemplo, ó, um time do Copenhague com muita criação, o Trabzonspor também, mas fica muito difícil de analisar números no início da temporada, tá? Então, se eu usasse essas estatísticas aqui, eu seria também leviano com vocês, né? Porque se a gente olhar aqui, o Trabzonspor tem muito mais característica de um time melhor do que o time do Copenhague. Olha só o desempenho do primeiro tempo do Trabzonspor, mas não faz sentido nenhum aqui, porque a gente está no início, né? Então o que a gente tem que levar em consideração é a leitura de jogo ao vivo. Não tem muito o que ser falado, tá? O que eu posso deixar e o que eu posso já trazer como viés é jogo de ida, né? Vale vaga na fase de grupos da Champions. Então é um jogo que vale financeiramente muito. Talvez a gente tenha um cenário de jogos de ida mais truncados, mais disputados, tá? Então 100% para trabalhar aqui dentro da leitura de jogo do match odds. Eu não venho para trabalhar gols, principalmente no primeiro confronto. O jogo da volta é diferente, a gente já tem situações de exposições maiores, né? É claro que a gente vê times aqui, por exemplo, o Bodoglin, se eu não me engano, o jogo de ida dele na fase passada, acho que ele meteu 5, né? Então é comum a gente ver isso acontecendo, mas isso só vai encontrar essas oportunidades na leitura, porque essas fases da Europa pega uma competição que você às vezes costuma acompanhar contra outra competição que às vezes você não costuma. Ou às vezes são 2 times que você costuma acompanhar, por exemplo, o Bodoglin e o Zagreb são times que eu acompanho com recorrência, mas são níveis de competição, níveis de adversário que essas equipes estão disputando nas suas ligas locais diferentes. Então cravar aqui que o Bodoglin é muito favorito ao Zagreb, sendo que o Zagreb é um bom time, principalmente contra-ataque, seria leviano também, tá? Então, para esses jogos da Liga dos Campeões todos eles eu vou marcar aqui, ó, para correção de preço. São odds bem parelhas, bem interessantes. Características que a gente pode adicionar, óbvio, para a gente que já está acostumado. Por exemplo, o Rangers aqui contra o PSV. Ó. Vamos selecionar aqui embaixo o Rangers contra o PSV. O Rangers acabou de começar também na Escócia com uma vitória. O PSV não tem dados fora de casa ainda porque o time acabou de começar e jogou a primeira partida em casa. O que a gente tem que lembrar do Rangers? Bola aérea, muito forte. Time muito forte nos escanteios, muito forte nas bolas paradas, tá? Outra coisa, o time muito veloz e com bastante afunilamento nos contra-ataques. Então, talvez não para essa partida, talvez para a partida da volta, mas o Rangers, quando está em vantagem, é um time que contra-ataca muito bem. O PSV também. O PSV não é, pelo que eu me lembro, um time assim, com muito destaque na bola aérea. Pelo menos eu não acompanho tanto o holandês, então seria besteira minha falar aqui se é bom ou não, mas dos jogos que eu já vi do PSV, em goleadas, em situações assim que as pessoas trabalham do meu lado lá no Discord, é um time interessante para contra-ataque. Mas eu acredito que esse tipo de característica vai ser
mais claro de se observar no jogo da volta, onde a gente tem ali, às vezes, se não tiver empatado o primeiro jogo, óbvio, situações de necessidade extrema com desorganização de posicionamento. Um jogo que a gente tem um pouco mais de estatística é o jogo do Bodø Glimt contra o Zagreb, porque aí a gente já tem a liga da Noruega bem mais avançada nesse momento, tá? Então a gente tem 5 vitórias do Bodø Glimt em 9 jogos, de novo, níveis de adversários diferentes, tá? 8 gols sofridos, 29 gols feitos, é um time com média de gols de mais de 4 gols por partida, realmente o Bodø Glimt é muito acima da média em relação a gols, tá? E o Zagreb venceu uma em 2 jogos, tomou 2 gols apenas e fez 6, também é um time com 4 de média de gols. Agora, se eu chegar aqui com essa estatística, sendo que o Zagreb jogou apenas 2 jogos, e cravar que vai ser um jogo over 3,5, 2,5, completamente leviano. Por quê? São adversários com características de liga diferentes, tá? Então, eu vou deixar esse jogo 100% pro live, tá? Mas quem conhece o Bodø Glimt sabe as características que pode buscar por aqui, tá bom? Então, deixei os 3 jogos aqui. Vamos falar, então, um pouquinho sobre os jogos da Série B, que aí a gente já tem um pouco mais de noção, né? São equipes que a gente acompanha um pouco mais de perto. Eu acho que eu deixei esse jogo lá para baixo. Tem um Birmingham com o Watford, que aqui é Championship. Vamos descendo aqui, ó. Championship, tudo início da temporada. Aqui, Londrina e Bahia. O último jogo do Bahia, se eu não me engano, foi em casa, foi contra o time do Ituano. Venceu por 2-0. O Bahia, junto com o Vasco, Cruzeiro e Grêmio, tem tudo para subir, né? A distância do Vasco para o Londrina são 8 pontos, né? A distância do Londrina para o Cruzeiro são quase 20 pontos, são 19 pontos. Então, a tendência é que a gente tenha os 4 grandes subindo, né? Muito dificilmente isso vai mudar. Pelo que a gente está vendo, o Grêmio está melhorando fora de casa, o Vasco voltou a jogar bem, né? Com a troca do treinador. O Cruzeiro, desempenho em casa absurdo, né? E o Bahia também voltou com as vitórias dentro de casa. Então eu acredito assim, numa Série B praticamente definida. O Londrina, eu gosto do futebol do Londrina, do jeito que o Londrina joga, mas tem algumas situações que me preocupam, principalmente fora de casa. O Londrina é um time que tem pouca efetividade ofensiva, só marcou 8 gols, mas dentro de casa o Londrina tem 16 gols marcados. Então, pelo menos dentro de casa ele desencanta um pouquinho. Vamos dar uma olhada então, marca as odds aí. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos. 5 vitórias do Londrina em casa, para um time que quer subir é pouco, tá? 4 vitórias do Bahia fora de casa. O Bahia faz a tua força em casa. Fora de casa o Bahia é um adversário ainda, um time ainda inconstante. O que favorece o Bahia fora de casa é a quantidade de gols sofridos. O time tem um bom desempenho defensivo. Mas de novo a gente precisa dar um zoom nessa situação, usar uma lupa aqui para prestar atenção numa coisa. Não é que o Bahia tem uma defesa espetacular. Quando a gente fala de Série B, na maioria das vezes a gente está falando de times adversários inefetivos. Então o Bahia cede uma quantidade absurda de chances e acaba sofrendo menos gol porque o adversário não aproveita essas chances. E isso é uma situação complicada. E isso pode sim complicar o Bahia ao longo da competição, apesar da distância de 9 pontos aqui para o time do Londrina. Tá? Então aqui o Londrina tem 1,52 de grandes chances criadas e marca 1,33. É um time dentro da média, mas não é acima da média. Então talvez o Bahia de novo se safe aqui de tomar mais gols por conta dessa falta de eficiência talvez do time do Londrina. O Londrina cede em torno de 1,37 e toma 0,92 e o Bahia cria 1,62 e marca menos também, né? Além defensivamente do Bahia estar sofrendo menos gol do que deveria, o time marca menos gol do que deveria também, tá? Quando a gente fala de sair na frente do placar, o Londrina também leva vantagem. O Londrina marca mais vezes do que o Bahia, comparando, né, dentro e fora de casa, e sofre um pouquinho menos, sofre um pouquinho mais de gol. Mas, sinceramente, 45% dos jogos que o Bahia falhou em marcar fora de casa, como eu falei, o desempenho do Bahia fora de casa é sofrível, tá? Em relação ao primeiro tempo, apenas 8% de vitória do Londrina, 4 gols sofridos e quase 45% de vitória.
O Bahia não faz um primeiro tempo espetacular, mas também não faz um primeiro tempo ruim, né? Perde em média ali 27%. Quantidade de gols sofridos é quase a mesma do Londrina, e quantidade de gols marcados não é tão abaixo assim, né? Então, às vezes a gente olha uma estatística de vitória do Londrina um pouco maior, e a gente acha que o Londrina vai vencer com certeza o primeiro tempo. O Bahia não está tão longe assim, tá? No segundo tempo, aí a gente tem uma situação ainda mais difícil de ler, porque a gente tem uma queda de aproveitamento do Londrina e o Bahia praticamente mantém a mesma quantidade de derrota. Então, os dois times ficam muito parelhos, vira aquela com todo carinho, aquela briga de foice, né? O Bahia tem dificuldade nas jogadas aéreas para defender, tem tomado gols de cabeça, e o time do Londrina tem marcado nesse fundamento. Num jogo parelho como esse, como é padrão de Série B, a bola aérea pode ser sim um fator decisivo. Os últimos jogos do Bahia fora de casa, o time perdeu para o Sampaio Corrêa e para o Cruzeiro, tá? Além do Atlético Paranaense aqui na Copa do Brasil. São adversários, os dois, o Cruzeiro e o Sampaio, muito fortes. Apesar do Sampaio não fazer uma campanha boa fora de casa, fazer uma campanha horrorosa fora de casa, dentro de casa a gente já viu aqui que é um dos melhores da competição. Então, perder para o Sampaio fora e perder para o Cruzeiro fora de casa não é nenhuma vergonha. Tá? Inclusive, acho que seriam resultados normais, né? Já o Londrina dentro de casa vem de uma derrota para o Cruzeiro, uma derrota assim que veio do nada, né? Inclusive gerou quase que uma mini crise lá no Londrina. O pessoal muito chateado com o fato do Cruzeiro ter virado nos últimos minutos, né? Mérito do Cruzeiro. Vem de 2 empates contra o Criciúma e CSA, uma vitória contra o Sampaio. Essa vitória contra o Sampaio é obrigação. A fase do Sampaio fora de casa realmente é muito fraca. Então vencer o Sampaio não é mérito nenhum, né? Tem que vencer mesmo. Não venceu o Criciúma, não venceu o CSA, ou seja, de 4 jogos só venceu 1, tá? Então assim, jogo bem parelho, uma leve superioridade do Londrina na primeira etapa em relação aos números, mas nada também muito puxado, tá? O Bahia não teve nenhum jogo fora de casa com over 2,5, então é um time que contém bastante ali o resultado, né? Já o time do Londrina tem uma incidência maior de over 1,5 nos seus jogos dentro de casa. Os momentos dos gols aqui. O Bahia tem mais gols sofridos e feitos no finalzinho, mas aí são poucos gols, né? Apenas 8 gols, então dificulta bastante aqui a nossa tomada de decisão. Os principais jogadores, o Douglas Gomes, o Douglas Coutinho, né, com 6 gols aqui no Londrina, e o Maurício Caprini com 5 assistências, e o Matheus Avarenga, tanto em assistência quanto em gols, são os principais, é o principal jogador aqui do time do Bahia, tá bom? Olha, terça-feira mais focada em trabalho na parte da tarde, um joguinho à noite do Londrina, e a gente fica por aqui, né? Hoje foi um dia de prejuízo, amanhã mais um dia, sem inventar moda, fazendo simples, confiando na metodologia, não saindo da gestão, e a gente vai seguindo. Beleza? Estamos aqui todos os dias, não inventa moda, faz o simples, e é sempre um prazer. Um abraço.